E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui ao Primeiro Império Brasileiro. Na verdade, a gente vai entrar, no Primeiro Império Brasileiro. Na aula passada, a gente basicamente viu, meio que os preparativos para o que seria, pro que será o Primeiro Reinado e como, as coisas foram se ajustando ali para que o Brasil se emancipasse enquanto nação independente. Então, a gente vai ver hoje, claro que de maneira resumida, o que foi o Primeiro Império desde do seu auge, foi um período de governo muito curto, mas desde o seu auge, com a criação daquela imagem mística, heróica de Pedro, até a própria decadência desse primeiro império. E também a gente vai discutir alguns assuntos aqui que remetem à própria fundação do Brasil. Palavra um pouco estranha. Se caísse, por exemplo, num Enem qualquer, uma pergunta, para a sorte de vocês, razoavelmente fácil, do tipo: qual a data do nascimento do Brasil enquanto país, provavelmente vocês marcariam lá o 22 de abril de 1500, que remete ali à chegada de Cabral, aquele encontro de civilizações e tudo mais. No entanto, existem alguns debates hoje, debates acadêmicos, do campo lá da historiografia, que discutem, que o Brasil, como a gente entende como país, ele não é oriundo daquele primeiro processo. O Brasil não existia, o Brasil foi uma invenção. O Brasil foi uma invenção que remete ali ao primeiro reinado, mais precisamente ao processo de independência. Porque o que nós tínhamos antes eram colônias portuguesas dispersas. Não havia uma concepção de Estado-nação, uma concepção nacionalista. Esse tipo de pensamento não existia. O que haviam eram províncias individualizadas, e com interesses individualizados também e que se comunicavam comercialmente, mas não havia essa coisa de país como nós entendemos hoje, com todos aqueles critérios mínimos exigidos para você ter uma nação independente. Isso não existia. Isso foi uma criação do processo de independência do Brasil que a gente vai discutir razoavelmente hoje, Claro que dentro daquele tempo limitado de que a gente dispõe, que a logística do processo nos permite fazer, tá bom? Bom, inicialmente o que levou o Brasil a se tornar independente foram alguns acontecimentos. Na verdade, a independência do Brasil ela já era uma coisa esperada, não se sabia quando nem como, mas era uma coisa razoavelmente esperada, Se você tomar por pano de fundo que quase todos os países, as colônias espanholas já haviam conquistado sua independência, pela força das armas e da guerra. Então, a vinda de Dom João VI para cá, naquele processo que a gente viu na aula passada, foi uma maneira também de tentar segurar a sua galinha dos ovos de ouro, no caso, o Brasil. Mas era muito difícil imaginar que esse vínculo colonialista permaneceria por muito mais tempo. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele lança aquela profética frase para Pedro, se é para esta nação se tornar independente, antes que seja para tudo que para um aventureiro qualquer. Então já se imaginava que essa independência viria de alguma forma, certo? Se seria com armas, com guerra, como foi nos outros países americanos, ou se seria um processo negociado, com manutenção de privilégios, aí era uma outra questão, certo? Mas inicialmente a ideia incidia que Dom João VI continuaria sendo imperador, deste Reino Unido, que não era mais colônia, e que Pedro ficaria aqui como príncipe regente, cumprindo as suas ordens, ipsiliter, cumprindo as suas ordens, sem grandes questionamentos. Essa era a ideia. No entanto, algumas coisas atrapalharam o processo. Uma delas é quando Dom João VI chega para reassumir a coroa portuguesa, ele tem que lidar com o parlamento português, cujos interesses eram muito atrelados ao próprio processo de produção econômica do Brasil. Então era muito interessante para os portugueses uma nova colonização, uma recolonização desse território aqui. E aí o Brasil não era independente, mas era um Reino Unido, ou seja, no campo da teoria estava no mesmo patamar dos portugueses. Não era interessante para aquela elite agrária e os comerciantes brasileiros voltarem para aquela condição de colônia. Isso não era interessante.
Então isso atrapalhou muito, né? Essa preocupação dessas elites agrárias brasileiras foi muito transmitida para a cabeça, né, do príncipe regente Pedro, que na época era um jovem ainda. Na verdade ele morreu jovem, né? Mas nessa época era mais jovem ainda. E Pedro, né, o segundo fator é o próprio temperamento de Pedro, que era um cara extremamente centralizador, de certa maneira autoritário, absolutista, né, em persona. Então, para ele, simplesmente acatar ordens não era uma coisa das mais viáveis, né? E também era muito interessante a ideia de quebrar esse vínculo com Portugal. Primeiro, porque ele conseguiria ter um grande apoio das elites agrárias aqui do Brasil, e também ele seria imperador, provavelmente, né? Se fosse por acaso uma independência acordada, fechada aqui com essas elites agrárias brasileiras. Então, enfim, essas ideias elas circulavam, né, naquele pequeno campozinho intelectual do Brasil. Então, essas ideias elas rolavam e elas alimentavam muitas especulações. Mas Pedro ele começa a dar sinais dessa ruptura com o Dom João VI. Lembrando que o Dom João VI chega em Portugal em 1821, a independência do Brasil foi no ano seguinte. Então, assim, não demorou muito tempo, teve muita conversa nesse processo. Mas aos poucos, Dom João VI foi percebendo que as ordens que ele dava não eram cumpridas assim de maneira tão satisfatória como ele pretendia, né? E Pedro foi dando sinais de que essa ruptura iria acontecer. Em um dado momento, Pedro ele é convocado a retornar para Portugal e Pedro ele se recusa a ir. Esse é o que a gente chama de dia do fico. Se você olhar aqui na imagem, isso foi no dia 9 de janeiro de 1822. Pedro se recusa a voltar para Portugal. Certo? Também, nesse mesmo ano, mais precisamente no mês de maio, não coloquei aqui, acabei esquecendo, também houve uma implantação de uma nova lei chamada Cumpra-se, no qual Dom Pedro I, né, que nessa época ainda não era Dom Pedro I, no qual Pedro, príncipe regente, criou uma lei em que tudo que viesse de Portugal, toda ordem que viesse de Portugal, só poderia ser cumprida no Brasil depois que ele, Pedro, tomasse consciência e ele concordando com aquilo dali. Caso contrário, não seria cumprido. Então, isso já colocava um freio. As coisas que vinham de Portugal já teriam que passar pelo crivo do príncipe regente antes de entrar, né, e ser executado na prática aqui em território brasileiro. Avançando mais um pouco, você tem já a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Essa independência ela veio porque quando essas informações de desobediência de Pedro chegavam em Portugal, aquilo tudo agitava de preocupações, né, aquela elite portuguesa que tinha recursos atrelados, né, interesses financeiros atrelados ao Brasil. Então começaram a exigir com mais incidência a volta de Pedro e também trataram de tentar cortar, né, tudo que Pedro implantou no Brasil, eles tentaram anular. E o auge disso chegou quando Pedro estava em viagem para algumas províncias, sobretudo da região sudeste. Nessa época ele estava em São Paulo, e aí às margens de um rio, um riacho, na verdade, Ipiranga, ele teria recebido uma carta que teria chegado no Rio de Janeiro, teria sido lida, né, por sua esposa na época, e a Leopoldina, e isso teria sido enviado, né, por mensageiros para Pedro. E nessa carta, Dom João VI aumentava o tom da pressão e Pedro, perdendo a paciência com seu pai, ele declara a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Claro que não daquela maneira mística que a gente se acostumou a ver, né? O cavalo, como falei em sala de aula, vocês se lembram disso, eu tenho certeza. Não teve o cavalo, o grito do Ipiranga, o Independência ou Morte, o chapéu sendo jogado para cima, a espada sendo erguida, essas coisas, claro, são imagens criadas justamente para se tentar forjar a imagem de um mito, né? A imagem de um herói. Isso daqui é uma coisa muito comum na história. Você pode pegar com a Marechal Deodoro, Tiradentes, são pessoas criadas para se tornarem, né, heróis. Então, ó, na verdade, o processo foi bem menos poético, né? Em vez de cavalo, você bote um jumento. Vocês conhecem essa história.
Pedro estava com problemas intestinais gravíssimos. Você sabe o que acontece quando alguém está nessa situação. Então a coisa não foi tão bonita dessa maneira. No entanto, a independência do Brasil ela veio, isso foi importante para a construção do país, evidentemente, mas ela não foi uma coisa vinda de uma intensa luta popular nacionalista. A independência do Brasil ela foi muito mais um acordo de elites com a intenção muito clara de romper com Portugal, mas de manter a estrutura produtiva funcionando. O que era o Brasil? O Brasil era uma monarquia, era o Reino Unido, a Portugal, era uma monarquia centrada basicamente no latifúndio, aquelas grandes faixas de terra, e na escravidão. Isso aqui eram as bases que mantinham o Brasil funcionando. Os latifúndios que vinham desde as Sesmarias, as capitanias hereditárias e que continuam até hoje no Brasil. Isso era o que era o Brasil de 1822. Então, de repente, uma independência com participação popular, sabe-se lá onde é que isso vai dar? Pode ser uma nova Revolução Francesa, a brasileira, quem vai saber? Então era preciso um rompimento seguro, tranquilo. E aí o cara que poderia fazer esse rompimento era justamente Pedro. Ele era o cara que poderia dar essa visão segura para esse processo de independência. Então o Brasil tornou-se livre de Portugal. Evidentemente não sem grandes protestos por parte dos portugueses, mas ele manteve a estrutura produtiva tal qual ela estava, sem participação popular, praticamente, com manutenção de latifúndios e com escravos sendo a base da produção do país. No dia 12 de outubro, no mês seguinte, Pedro foi aclamado imperador, virando então Dom Pedro I, como nós conhecemos. Portugal ameaçou invadir o Brasil, mas a Inglaterra estava interessada nessa independência, até para aumentar seu mercado, né? Visto aí que os ingleses nessa época já tinham feito a sua revolução industrial, precisavam de mais mercados. Então era independente, era interessante para os ingleses que esse rompimento com Portugal acontecesse. Para tanto, houve a negociação de se pagar indenizações. O Brasil pagaria 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, e Portugal, que já estava devendo à Inglaterra, né, nem chegou a pegar no dinheiro. A Inglaterra emprestou o dinheiro para o Brasil, né, pagou Portugal e Portugal pagou a Inglaterra. O dinheiro voltou para a Inglaterra do mesmo jeito, não chegou nem a cair nas contas lá da coroa portuguesa. E é claro que, como eu falei, que o Brasil não era um país unificado como nós imaginamos hoje, então algumas províncias não concordaram com essa independência. Você tem o exemplo da Cisplatina, que não é mais território brasileiro, do Maranhão, do Pará, da Bahia, enfim, não concordaram. Então Pedro teve que restabelecer a ordem nessas localidades para poder não perder, né, não acontecer um desmembramento aí do território brasileiro, tá bom? E aí era preciso inventar o país, né? Era preciso inventar um Brasil. Para tanto, dentre as coisas mais eficientes que tem, é você criar símbolos, símbolos de identificação, aqueles símbolos que você olha e causa uma diferenciação em relação a outras localidades, né? Você tem bandeiras, você tem hinos, você tem heróis, tudo isso precisava ser criado. Herói você já tinha, que era Pedro. Então você precisava criar, né, coisas que diferenciassem o Brasil de Portugal. Isso aqui era a bandeira do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Portugal, Brasil e Algarves, melhor dizendo. Então criou-se uma outra bandeira, daqui, ó, que era essa daqui, que parece com a bandeira atual, né, salvo essa parte aqui do meio. E para você que aprendeu lá no Fundamental 1, né, que o verde representa as matas, o amarelo o ouro, o azul o céu e o branco a paz, né? Desculpa, mas isso é sem fundamentação alguma. Você não tem fundamentação alguma. O verde, na verdade, representava a casa de Bragança, que era a casa de Pedro. O amarelo representava a casa austríaca, que era a casa da imperatriz Leopoldina. Então, essas cores elas representam casas reais, não tem nada a ver com mata nem com ouro. Outra coisa criada também foi o hino. O hino ele já existia enquanto sonoridade, já existia a música. Mas a letra ela foi introduzida depois, né? Uma letra que, se você atentar, você vai ver que remete a esse acontecimento do processo de independência. Ouviram do Ipiranga, né, do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga, as margens plácidas, as margens do rio,
as margens limpas, claras, de um povo heróico, né? O povo heróico, vocês sabem quem são. Tá aqui o povo heróico, o brado retumbante, o grito, né? O estridente, o sol da liberdade desceu em raios fulgos, olha o sol descendo da liberdade, ó, certo? E brilhou no céu da pátria nesse instante. Enfim, é um hino muito bonito, sem dúvida alguma, mas que de repente não tem tanta fundamentação histórica para a gente se orgulhar. Mas é interessante conhecer, faz parte da nossa história, certo? E eu gosto muito da segunda parte do hino, que remete aos aspectos naturais e ao povo. A primeira parte eu não sou muito fã, não. Mas enfim, aqui são os criadores do hino, certo? Você tem aqui o autor da música, que é o Francisco Manuel Silva, e o autor da letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Eles nunca se conheceram, não, viu? Um viveu bem depois do outro. Esse aqui primeiro, esse daqui depois. Então o Brasil vai nascendo enquanto país, certo? As pessoas vão deixando de se considerar membros de uma determinada província para membros da nação brasileira. Então aqui você tem a estreia do Brasil enquanto país. É importante a gente destacar isso, apesar de que ainda hoje é incrível como nós não temos uma concepção de nação. Nós somos um território, mas não somos ainda uma nação propriamente dita, certo? E aí uma coisa também importante para o nascimento da nação era você ter leis próprias, né? Visto que as leis que o Brasil utilizava eram leis de Portugal. Então, no ano de 1823, você teve uma Assembleia Nacional Constituinte, que era justamente para escreverem, né, a primeira Constituição para o país. E havia um debate muito grande entre o chamado Partido Português e o Partido Brasileiro, né? Como é que vão ser, quais serão os rumos do Brasil a partir de agora. Então, haviam grupos que defendiam a implantação de um absolutismo e haviam grupos que defendiam uma Constituição liberal. E aí, quando essa Constituição foi feita, e você teve muitos intelectuais nesse processo, a Constituição ela foi apresentada ao imperador e ela havia dividido o Brasil em 3 poderes, né, tal qual se tem hoje, executivo, legislativo e judiciário. Os que escrevem, legislativo, os que executam, o executivo, e o judiciário, que julga, no caso, os outros 2 poderes. Só que o Dom Pedro I ele foi colocado como chefe do executivo, ou seja, ele estaria abaixo das leis. Ele estaria abaixo das leis e imagine que até que os 3 poderes, Dom Pedro seria o chefe do executivo. Para um cara autoritário, isso não era interessante. Isso não era interessante. Ele teria poderes de um presidente da República hoje, né? Claro que sem passar por eleições, digamos assim. Como Pedro era um cara autoritário, ele dissolveu essa Assembleia Constituinte de 1823 e no ano seguinte outorgou uma nova Constituição, que é de 1824. Para quem não sabe, outorgar é uma Constituição autoritária. Ela é imposta pelo governo. Você não tem participação de parlamento. Ele impõe aquilo dali sem nenhum tipo de participação. É diferente de promulgada, que tem participação, né? E aí a diferença dessa Constituição é que você teria a criação de mais um outro poder, que era o poder moderador, que seria exercido pelo próprio imperador. Então o imperador estaria aqui no poder moderador e também aqui no executivo. Você reparar bem, ele está acima dos poderes, então ele não pode responder processos, digamos assim, criados pelos 3 poderes, porque ele estaria acima. Isso aqui é um absolutismo instituído pela força da lei. Havia também o Conselho de Estado, que eram pessoas da confiança de Pedro que governariam junto com ele, como se fossem conselheiros, mesmo como o próprio nome já diz, e que esses conselheiros também estavam acima dos 3 poderes. Isso aqui foi uma constituição autoritária que evidentemente não agradou às províncias brasileiras, e aqui você tem o começo da decadência de Pedro. Porque Pedro, até o momento, ele era um herói nacional, ele era o cara que livrou o Brasil das amarras portuguesas, coloniais e tal. E agora ele começa a se mostrar, né, um cara extremamente autoritário. E ainda havia também a questão de que Pedro era português. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas o nosso imperador é português. E o Conselho de Estado que ele escolheu só tinham portugueses aqui também. Como é que nós somos independentes se o nosso imperador e o nosso Conselho de Estado são de Portugal?
Então, isso tudo gerava desconfiança. Então, algumas manifestações de protesto começaram a acontecer, justamente tentando desvincular, né, o Brasil totalmente aí dessas amarras de Portugal. E a mais importante delas, sem dúvida alguma, foi a Confederação do Equador, no qual, liderados por Pernambuco, várias províncias aqui do Nordeste, do qual o Ceará está incluso, resolveram desvincular-se do Brasil. Um dos principais líderes era o padre Mororó, e não se perdão, era Frei Caneca. E não se surpreenda, viu? A Igreja Católica tinha uma ação política muito grande no Brasil nessa época. Aliás, até o século XX ainda tinha. Padre Mororó, perdão, foi um dos maiores líderes aqui do Ceará. É inclusive um nome de escola. O Padre Mororó ele foi executado na chamada Praça dos Mártires, onde hoje é o passeio público, do qual alguns provavelmente já conhecem. E o Frei Caneca, ele era de Pernambuco, ele era um dos principais líderes do movimento como um todo. Como o movimento não deu certo, né, denúncias foram feitas, o imperador Dom Pedro I reprimiu de maneira muito enérgica, e os líderes, os principais, foram executados, inclusive Frei Caneca, ele foi fuzilado, assim como o Padre Mororó, aqui no Ceará, também foi fuzilado. Então, olha o nível de autoritarismo do cara, né? Pensamentos contrários, execução era a resolução do problema, certo? Então, com isso, também a imagem de Pedro começa a não ficar muito agradável no Brasil. Ainda havia o fato da sua vida pessoal, né? Pedro era um cara difícil, ele era casado com uma ele era casado com uma princesa austríaca chamada Leopoldina, mas, segundo os relatos da época, ele a maltratava muito, inclusive mantendo amantes, né, à luz do dia. Isso causava horrores, né, principalmente com o público feminino do Rio de Janeiro. Isso aqui era a amante, a Marquesa de Santos. Ela era uma mulher considerada bonita na época. Né? De repente você está olhando em casa e pensando, ô mulher feia. Mas padrões de beleza mudam com o passar do tempo, então não se surpreendam. Tá bom? Essa aqui era a primeira esposa, uma mulher recatada, uma mulher muito religiosa, uma mulher muito caridosa, e Pedro, né, a tratava muito mal. Então isso gerava, sem dúvida alguma, né, uma imagem muito negativa para Pedro. Então tudo isso foi sujando a imagem do imperador. Né? Ainda houve uma derrota numa província que hoje é Uruguai, chamava-se na época Cisplatina. Esse aqui foi um território invadido por Dom João VI. Só que aqui embaixo você tem um rio muito importante, que é o chamado Rio da Prata, que é um rio que divide hoje o Uruguai e a Argentina. Mas na época o Brasil disputava muito esse rio com os argentinos. Desde a época da colônia, que havia muita disputa por essa área, por ser uma área muito rica, né, sobretudo de prata, que a Argentina vem de argentinum, né, que é prata. Se eu não me engano, é argentino. Estudei química já fazem alguns anos, né? Mas aqui é uma área que era muito disputada. E, inclusive, a maior parte da população dessa área se considerava argentina, mas o território era de ocupação brasileira. Então, houve uma guerra que durou 3 anos aí entre Brasil e Argentina, e foi uma guerra que o Brasil perdeu praticamente. Né? Houve intervenção dos ingleses para acabar com o conflito entre Brasil e Argentina, e aí esse território da Cisplatina nem ficou com a Argentina, mas também não ficou com o Brasil. O Brasil perdeu esse território e foi criado um país chamado Uruguai, mas mesmo sendo um país independente, Brasil e Argentina continuaram se metendo na política. Isso geraria futuramente a Guerra do Paraguai, mas já na época de Dom Pedro II. Tá bom? Mas essa derrota e a perda do território da Cisplatina também ajudou a sujar a imagem de Pedro. Então já estava difícil para Pedro se manter aqui, e para piorar mais ainda a situação, o pai dele morre, Dom João VI morre em 1826, e aí cria-se aquela expectativa, né? O que Pedro vai fazer, bro? O que esse cara vai fazer? Porque quando um rei morre, quem tem que assumir é o filho mais velho. E o filho mais velho de Dom João VI, bonitão aqui, era Pedro. Então só faltava agora Pedro ir para Portugal para assumir lá, né? Aí o que Pedro faz? Vai para Portugal para assumir. Aí Pedro vai, pega o navio, e a população brasileira começa a especular, né? O que esse cara vai fazer? Imaginava-se que ele assumiria Portugal e recolonizaria o Brasil. Imaginava-se que ele assumiria Portugal e tornaria Brasil e Portugal Reino Unido outra vez. Então, tudo isso se imaginava. Mas, na época, a intenção de Pedro não era de ser imperador de Portugal. Ele queria assumir lá, né, como Dom Pedro IV,
já tiveram 3 Pedros antes dele lá em Portugal, ele assumiria e renunciaria. E passaria o trono para sua filha mais velha, né, essa jovenzinha aqui, que na época era menor de idade, que é a Maria da Glória. A ideia é que ela assumisse como imperatriz, mas enquanto ela completava a maioridade, o seu irmão, né, o irmão de Pedro, chamado Dom Miguel, assumiria como príncipe regente até ela completar 18 anos e poder ser imperatriz. Então, a família Bragança estaria tanto em Portugal como no Brasil. A ideia era boa, né? O que Pedro não esperava era que seu irmão, Dom Miguel, desse um golpe. Assim que Pedro volta para o Brasil, Dom Miguel dá um golpe, destitui a filha de Pedro, Maria da Glória, e assume como imperador, como rei de Portugal, melhor dizendo. Então isso foi um golpe, uma derrota para Pedro. E Pedro, quando volta para o Brasil, né, e toma conhecimento disso, ele tem que lidar com uma crise que vem de Portugal e também tem que lidar com uma crise que está acontecendo no Brasil, pela perda da popularidade dele. E aí, ele, para recuperar sua imagem, ele faz algumas viagens para o interior do Brasil, mas ali pela região sudeste mesmo, ele está em Minas Gerais. Quando ele entra em algumas cidades, ele é recebido com portas e janelas fechadas, em protesto, e alguns panos pretos estendidos, deixando em evidência a insatisfação popular com ele. A Pedro também foi atribuído o assassinato de um jornalista importante que era crítico a ele, chamado Líbero Badaró. E, enfim, a população, já não suportando mais aquela desconfiança, começa a se manifestar contra, né, de forma desfavorável a Pedro. Então Pedro volta para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele é recebido de uma maneira dúbia. Tinham pessoas que o recebiam bem, mas também haviam muitos protestos acontecendo contra ele. E a coisa chega no limite no dia 13 de março de 1831, quando acontece um conflito entre os que defendiam, né, o lado português e os que defendiam o lado brasileiro. Então, esse dia ficou conhecido como Noite das Garrafadas, por conta da intensa violência que se manifestou no meio da rua, de pessoas jogando pedras e garrafas umas nas outras, né? Os que defendiam Pedro, que eram sobretudo portugueses que moravam no Brasil, e os que queriam que Pedro fosse embora, que eram os brasileiros, a cabralhada, como eram chamados na época. Enfim, esses conflitos eles se tornaram muito intensos e Pedro, vendo que não ia conseguir mais se manter, né, ele não conseguiu, na verdade, lidar com as duas crises, a crise no Brasil e a crise em Portugal, por causa do Dom Miguel, e ele toma uma decisão estranha. Ele abdica. No dia 7 de abril de 1831, ele abandona o Brasil. Ele deixa o Brasil nas mãos de seu filho mais velho, que na época era uma criança. Esse garotinho aqui, eu tinha 5 anos de idade na época. A vantagem desse garoto é que ele era brasileiro, tinha nascido aqui, mas não podia exercer a função de imperador por motivos óbvios, né? Tinha 5 anos de idade. Pedro abdica em 1831 e vai para Portugal tentar assumir o trono. Então, depois de um longo processo de busca por alianças lá em Portugal, ele consegue montar um exército de mercenários, entra em guerra contra seu irmão e acaba vencendo. Ele vence em 1834, mas não consegue exercer a função de imperador porque ele vem a morrer. Né? Ele morre, depois descobriu-se que ele morreu de tuberculose. Ele era um homem saudável, mas na época a tuberculose não tinha cura. Então ele veio a morrer e sua filha, no caso Maria da Glória, então pôde assumir o trono. Okay? Aqui no Brasil você teve um período em que o nosso território foi administrado por regências, que a gente vai ver na próxima aula, até que Pedro, né, chegasse à maioridade. Nessa época ele tinha apenas 5 anos de idade. Enfim, essa foi a situação que foi colocada no Brasil. E em Portugal, a dinastia dos Bragança continuou com Maria da Glória, né, governando. Tá bom? Essa imagem aqui, ela representa o que seria o rosto mais provável de Pedro. A gente conhece Pedro pelas pinturas, né? Mas geralmente as pinturas elas tendem a dar uma melhorada na imagem da pessoa. É como as suas fotozinhas do Instagram, que você bate 820 para postar um, né? Então, aqui você tem uma imagem melhorada, né, no caso das pinturas de Pedro, mas essa imagem aqui, ela é o que provavelmente é o rosto mais aproximado de Pedro, viu?
Conseguiu-se essa imagem quando, em 2012, uma historiadora chamada Valdirene Ambiel, ela, da USP, ela trabalha no museu da USP, ela, na sua dissertação de mestrado, ela conseguiu a autorização da família real para exumar o corpo da família real. Então, através aqui, ó, esse aqui é o crânio de Pedro mesmo. Conseguiu-se fazer uma reconstituição com tecnologia moderna do que seria o rosto de Pedro. Sabe que ele tinha o nariz quebrado, várias costelas fraturadas, sabe? Enfim, houve uma melhoria na imagem dele nas pinturas, né? Lá também descobriu-se outras coisas. Por exemplo, descobriu-se que a sua primeira esposa, a Leopoldina, suspeitava-se que ela teria morrido de uma fratura no fêmur, né, por uma suposta queda que Pedro teria dado nela da escada e ela não teria se recuperado, teria morrido. Sabe-se que, na verdade, não. Ela não morreu disso, certo? Ela não tinha o osso quebrado. Então, ela provavelmente morreu de uma outra causa, provavelmente depressão, pelos maus tratos e humilhações que ela sofria do marido. Principalmente por causa, né, da Domitila, que era a Marquesa de Santos, que era a principal amante, não única, a principal amante de Pedro nesse período. Depois que a Leopoldina morreu, Pedro casou-se novamente com essa princesa que, na época, ela havia nascido na Itália. E foi difícil arranjar uma outra esposa para Pedro, porque as façanhas de Pedro já eram muito famosas em Portugal. Então, os maus tratos já eram muito conhecidos. Foi difícil arranjar uma outra esposa para Pedro. Mas conseguiram. A Amélia, que era bem diferente da Amélia da música que você conhece, ela era uma mulher enérgica, uma mulher forte. Inclusive, quando ela se tornou imperatriz, a primeira coisa que ela tratou de fazer foi se livrar da amante de Pedro, né? Botou a Leopoldina, perdão, botou a Domitila para correr. Então, ela se tornou a segunda esposa de Pedro e sabe-se lá como, mas ela conseguiu razoavelmente botar Pedro nos eixos. Né? Ninguém vai saber como. Inclusive, o corpo dela estava mumificado. O corpo dela, né, não havia sido corrompido, digamos assim, pelo processo natural de decomposição. Então, essas descobertas foram feitas através da exumação do corpo em 2012, feito ali em sigilo, tá bom? Mas, enfim, sem prejudicar, né, os artefatos por conta de ter sido feito com instrumentos modernos, tá bom? Então, essa é uma explicação rápida sobre o primeiro reinado e é muito importante a gente entender Pedro como uma figura fundamental no processo de independência do Brasil e entender a independência do Brasil como fundamental no processo de criação da nossa nação. No entanto, é muito importante a gente perder esse misticismo da criação, do mito, da criação do herói. Pedro era uma figura ambígua, né? Ele tinha o seu lado positivo, mas também uma série de defeitos, né, que repercutiam aí num país como um todo. Então é preciso respeitar a figura do primeiro imperador como importante para a construção do nosso país, mas claro, com uma visão crítica, né, de forma antenada, para não termos aquela inocência da criação de heróis, tá bom? Então, próxima aula a gente vai ver sobre período regencial e provavelmente iniciaremos aí no segundo reinado. A gente se vê lá, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, pessoal.